Bom, gente, boa noite. Nós vamos começar a falar sobre hemograma, certo? E como é muita coisa para falar no hemograma, tem leucograma, eritrograma, tem plaquetograma. Eu decidi fazer com que fosse partido em dois, né? Fazer a parte 1 e a parte 2. Aí na parte 1 fica sem eritrograma e na parte 2 o leucograma, que é esse aqui que eu ainda estou fazendo. Na parte 2 fica o leucograma e o plaquetograma, tá? Então, gente, o hemograma, ele é um exame muito importante, certo? Não só para o patologista, mas para todos os veterinários que querem fazer a clínica. Oi. Desculpa te interromper. Tá aparecendo uma tela, mas você já tá passando os slides? Não, ainda não. Ah, tá bom, desculpa. Tô só falando a importância do hemograma, né? Que vocês, como futuros clínicos, vocês têm que pelo menos entender e compreender o que está escrito ali. O que está expressado em números, na verdade, né? Vocês têm que entender o que acontece, o mecanismo que cada célula vai dizer para vocês, porque o hemograma é uma carta, vamos dizer assim, das células daquele animal para você. E também é uma foto de como aquele animal estava no momento da coleta. Então, por exemplo, se você tirar uma coleta de um cãozinho hoje, e aí esperar o resultado e for atender ele amanhã, aquele hemograma foi um retrato dele ontem, do momento da coleta, certo? São dados que vão mudar de acordo com o dia a dia do animal, a evolução da doença que ele tiver, mas é um dado que nos dá um norte de o que aquele animal possa ter, tá bom? Então, para falar de hemograma, primeiro a gente tem que lembrar da constituição do sangue. De que é constituído o sangue, né? O sangue total. Então, o sangue, ele é constituído principalmente de 4 elementos, certo? Deixa eu só... Pronto. O sangue, ele é feito de 4 elementos. Primeiro, o plasma, certo? Aqui eu estou falando de composição de sangue, como se ele estivesse dentro da corrente sanguínea, tá? Quando ele ainda não está coagulado. Não foi coagulado. Então aqui a gente chama plasma. Quando a gente tem um tubo e que o sangue está coagulado, aquela parte de cima, transparente... Oi? Você está apresentando os slides? Tô. Aqui não está aparecendo, não, só está a tela preta e as pessoas que estão na chamada. Deixa eu sair aqui de novo. Tá aparecendo agora? Não, né? Não. Depois eu vou parar a apresentação. Opa. E apresentar de novo. Na janela. Tá aparecendo agora? Agora sim. Pronto. Sim, a constituição do sangue, ela tem muitas composições, mas o básico do básico são praticamente 4, que vocês precisam saber agora. Então tem um plasma. Quando eu falo de plasma, eu falo da forma que o sangue está na corrente sanguínea do animal, ou ele está dentro de um tubo com anticoagulante, certo? Ou seja, quando ele não está coagulado. Quando você colhe ele naquele tubo vermelho, que é o tubo que não tem anticoagulante, ele vai coagular. Então aquela parte de cima você não chama mais de plasma, você vai chamar de soro, porque os fatores de coagulação já foram consumidos na formação do coágulo. Então aqui na constituição do sangue eu estou falando como se ele estivesse na corrente sanguínea do animal. Então aqui eu chamo plasma. Também temos ali os leucócitos, né, que fica nessa plaquinha branquinha quando a gente centrifuga o sangue.
Ali também ficam as plaquetas, certo? E também tem as hemácias, ou os eritrócitos. Então, essa é a composição básica do sangue. Lógico que tem outras coisas, tem imunoglobulinas, tem albumina, tem muitas outras coisas no sangue. Mas aqui o nosso foco, a gente vai ficar só com esses. Tem o plasma, leucócitos, plaquetas, hemácias e eritrócitos, certo? Então, pensando nisso, e pensando na aula passada, na aula da monitoria, eu pergunto para vocês, qual tubo eu uso para fazer o hemograma? Pensando que eu não quero coagular esse sangue. Vocês sabem me dizer? O tampa roxa. Isso. O tubo de tampa roxa, o tubo de EDTA. Então, aqui tem um hemograma que eu trouxe para vocês. É um hemograma de 2021. E aí a gente vai estudar ele a partir desse hemograma aqui como um exemplo, como um norte pra gente. Então, o hemograma, a primeira coisa que a gente vai ver é o cabeçalho. As informações que tem. Então, eu tenho o nome do paciente. Deixa eu só voltar aqui para aceitar um pouco. Opa. Pronto. Tá vendo a tela? Vocês estão vendo a tela? Sim. Certo. Então, primeiro a gente começa com o cabeçalho, certo? Então, a gente vai botar todas as informações. Por que que eu preciso colocar? Porque para me entender o hemograma, eu tenho que entender a idade do animal, que é muito importante. Vocês lembram na monitoria passada por quê? Né? Porque esse animal, ele pode ainda estar em efeitos das imunoglobulinas da mãe, do colostro, pode ser um filhote em fase de vacinação. Então, a idade do animal é muito importante, ela vai me dar muita informação. A raça do animal também, uma vez que tem muitos detalhes no hemograma, que são particularidades de algumas raças. Como, por exemplo, o Chow Chow, ele tem plaquetas baixas. É o normal dele. Também tem o Salmoeida, certo? Então, são coisas específicas de raça. São coisas pontuais. E é muito importante eu saber também a raça desse animal. E as demais informações é para não ter nenhum tipo de confundir, na verdade, né? Vários hemogramas, principalmente para clínica. Porque nome de cachorro a gente praticamente são quase todos repetidos, né? É muito difícil você pegar um nome de um animal que seja assim único. Então, é muito importante você botar o nome do tutor, a clínica, o CRMV do veterinário também, a hora que foi coletada, a hora que saiu o laudo, tá? Então, passando nisso, a gente vai para o nosso foco hoje, que é o eritrograma em si. Então, o eritrograma, ele começa a me dar uma informação de contagem total de hemácias, que eu vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Então, ele vem valor relativo e valor absoluto. Mas, assim, o que você vai prestar mais atenção é no valor absoluto. Aqui nesse hemograma em especial que eu trouxe para vocês, ele está me dando só o relativo, tá? No eritrograma nem é tão importante assim, mas na parte do leucograma vocês vão ver que é muito importante vocês verem o valor absoluto, tá bom? Então, o total das hemácias, elas vai ser me dada em milhões por milímetros cúbicos. Então, para vocês verem que é muita célula. Então, para o patologista fazer essa contagem aí, ele não vai contar de uma por uma. É até impossível, né? Ele vai contar um quadradinho que tem na lâmina, uma lâmina própria. E aí ele vai multiplicar isso e vai ter um valor em milhões de hemácias, tá? E o que é que esse valor vai me dizer? Ele vai ser fundamental para saber se o animal tem anemia. Aquela anemia verdadeira, não sei se vocês já ouviram falar da anemia verdadeira, é quando tem a perda da massa total do sangue. Eu tenho muito pouca hemácia na circulação, tá? Aqui, ó, anemia verdadeira ou anemia absoluta. O número do valor das hemácias vai me dizer principalmente isso.
ele vai me dar mais coisas. Mas as outras coisas que eu vou pegar de informação daqui, vai ser juntando com as demais que eu ainda vou mostrar para vocês. Lá na frente eu vou falar. Então, agora a gente vai falar da hemoglobina, que é a segunda coisa que vem no eritrograma. A hemoglobina, ela é a proteína que tem dentro da célula, certo? Da hemácia. É ela que vai dar a cor, tá? A cor vermelha. E eu não sei se vocês lembram que ela é uma proteína quaternária, certo? Ela também é responsável por se ligar com o ferro e o ferro vai se ligar com o oxigênio. Então, eu vou aumentar aqui para vocês. A hemoglobina ela é dada em gramas por decilitros. E ela vai me dizer o quê? A quantidade absoluta de hemoglobina que tem naquela amostra. Então, vocês têm que ter em mente o quê? Que o que tem aí de hemoglobina pode ser o que tem dentro da célula, mas também pode ser o que não está dentro da célula. Porque esse valor aí é da amostra. É da amostra total. É do tubinho total. Certo? Não é obrigado ser da célula em si. Por exemplo, se eu tiver um animal com babésia e as hemácias dele estiver sendo destruídas, vai ter lise e vai ter um plasma hemolizado, correto? Eu vou ter um plasma vermelho. Aquela cor vermelha é hemoglobina. Quando eu faço essa contagem de hemoglobina aqui, total, ele vai me dar um tanto X de hemoglobina. Por exemplo, vamos só imaginar aqui, que deu aqui 14,1, do jeito que tá aqui. Mas, se tiver na célula só 9 e o resto tiver no plasma, vocês estão entendendo? Esse valor de hemoglobina aqui, ele não me diz que é dentro da célula. Ele me diz que é o valor absoluto da amostra em geral. E também significa que tem uma anemia hipocrômica. Lembrando que a hemoglobina é responsável pela cor. Então, hipocrômica é quando ela está menos corada. Aí a gente pensa em quê? Deficiência de ferro. Deficiência de ferro vai deixar o animal apático. É aquela anemia clássica. O animal fica só deitado, não tem força para nada. Fica só deitado no sol, né? A hemoglobina a anemia ferropriva chamada. Então vocês estão entendendo que a hemoglobina aqui, a gente olha para ela e imagina que está dentro da célula, mas tem certas situações que você tem que colocar na cabeça que pode ser do plasma também, tá? Agora o hematócrito. O hematócrito, ele é a parte sólida da amostra. Quando eu centrifugo, ele é a parte sólida, ou seja, é as células, tá? Ele também é chamado de volume globular. Pode perguntar. Tá aí? Ainda tá no slide do hemograma completo. Não, é o mesmo slide, eu tô só passando os valores. Já mudou o valor. Ah, Aí certo. tá aparecendo o hematócrito? Não, tá hemograma. Só hemograma? Ainda tá no slide 4 pra gente. No cabeçalho. Nossa, Tá no nome. ainda tava aqui, né? Tá aparecendo agora pra vocês agora? Tá. Eritrograma. Pronto. Aí aqui eu já tinha falado pra vocês a contagem total de hemácias, né? Que tem um valor relativo e valor absoluto, mas o valor absoluto é mais importante em leucócitos. Ela é dada em milhões por milímetros cúbicos e ela é fundamental para saber se o animal tem anemia, tá? Uma baixa de anemia, chamada de anemia verdadeira, anemia absoluta, é onde tá todas as hemácias estão em número diminuído. E aqui eu também falei da hemoglobina, que ela é dada em gramas por decilitros. E ela me diz o quê? Que é a quantidade de hemoglobina na amostra aspirada, na amostra como um todo. Mas na maioria dos casos,
ela é interpretada como a hemoglobina dentro da célula. Mas vai ter casos, é porque são casos bem pontuais, vai ter casos em que vai ter lise de hemácias. E aí aquele plasma vai estar hemolizado, vai estar vermelho. Então, esse valor de hemoglobina aqui, ele é a junção de hemoglobina que tem dentro da célula e a junção de hemoglobina que tem no plasma. É o valor total da hemoglobina da amostra. Vocês entendem isso? Vocês estão entendendo? Sim, sim. Sim. E a hemoglobina também vai me dizer o quê? Se eu estou tendo uma anemia hipocrômica, porque a hemoglobina é responsável pela cor vermelha do sangue. Ela é responsável pela cor. Então, se eu tenho pouca hemoglobina, eu tenho hemácias descoladas. Elas estão mais anêmicas, elas estão mais branquiçadas mesmo. Então, eu tenho uma anemia hipocrômica, tá? Que é uma deficiência de ferro. E o hematócrito, ele é dado também, ele é conhecido também como VG, ou volume globular. Ele é a parte sólida do sangue. E ele é dado em porcentagem, tá? O hematócrito é feito pela máquina, tá? E a máquina, ela vai te dar valores bem fidedignos mesmo. Só que tem um porém da máquina, né? Ela vai contar todas as células. Porém, lá na parte de leucócitos, a gente vai ver que ela não sabe diferenciar o que é um eosinófilo, o que é um neutrófilo. Então, isso quem vai saber é o patologista, tá? A máquina, ela só conta o geralzão. Tem tanto X de célula. Aquilo é o hematócrito, tá? Deixa eu só aceitar uma pessoa que tá querendo entrar. Pronto. Então, é a máquina que vai te dar os valores. Ó, não sofre influência só pela quantidade de células. Pode sofrer alteração por pouca quantidade de água no plasma, ou seja, desidratação. A desidratação, quando eu tenho um animal com desidratação, eu vou ter um hematócrito alto. Vamos pensar comigo. Finge que eu tenho um copo e dentro desse copo eu tenho um pouquinho de areia e o resto é todo água. O que tem dentro daquele copo no total eu chamo de 100%, tá? Se eu tirar a água pela metade, aquela quantidade que tem ali dentro do copo em geral ainda é 100%. Só que a porcentagem da areia vai aumentar. Vocês estão entendendo o comparativo que eu estou fazendo? Quando eu tenho menos água no sangue, quando eu tenho menos plasma, eu tenho um quadro de desidratação, o hematócrito vai ser alto. Porque lembra que ele é a parte sólida do sangue? E ele é dado em porcentagem? Então, aquela amostra, ela vai ser 100%. Quantos por cento vai ser de parte sólida? Aí isso daí pode sofrer influência em relação à quantidade de plasma. Vocês entenderam isso? Sim, é a relação, né, da parte líquida com a parte sólida. Isso. Só que o hematócrito é só a parte sólida, tá? É só células. Tá bom? E isso aí pode sofrer influência em relação à baixa quantidade de água no plasma, a desidratação. Só ter isso aí em mente. E aqui uma colinha para vocês. O valor do hematócrito, ele tem que estar concordando com o número de hemácias. Eles sempre estão concordando. Quando a hemácia dá baixo, o hematócrito dá abaixo. Quando a hemácia dá muito, o hematócrito dá muito. Vocês entendem isso, né? Porque a parte sólida do sangue é célula. Então, eles sempre vão estar conversando entre si. Aí a gente vem para cá, para o VCM ou VGM, que é o volume globular médio.
O que é que vocês entendem sobre o volume globular médio? Se vocês fossem definir só em uma palavra, o que é que vocês definiriam? Eu estou falando de quê da célula? Do tamanho, né? O VCM ou VGM, ele vai me dizer a respeito do tamanho daquela célula. Só que ele não vai me dizer o tamanho de cada célula. Ele não vai me dizer se tem anisocitose, essas coisas não. Ele vai tirar uma média. Ele vai olhar tudo e vai tirar uma média e vai me dar o VCM, tá? Mas vocês têm que saber que é relacionado ao tamanho. Ó. E ele é dado em femtolitros. A média do tamanho das hemácias, como eu já tinha dito para vocês. Então, sabendo que ela é a média do tamanho das hemácias, quando o VCM dá alto, eu tenho hemácias como? Pode falar. Se eu tenho um VCM alto, as hemácias estão como? As hemácias estão aumentadas? O tamanho dela está grande. Aí a gente fala de hemácias macrocíticas. Ó, a causa dela. São hemácias jovens que foram liberadas antes da hora. Ou seja, quer dizer que as hemácias estão morrendo e a medula está trabalhando para liberar mais hemácias e mais rápido na circulação. É só pensar comigo. Se o animal tem uma babesiose, babesiose é aquele parasita que destrói a hemácia. Se eu tenho uma babesiose destruindo as minhas hemácias, a medula vai perceber que está com pouca hemácia na circulação. Aí a medula vai começar a responder e vai começar a mandar hemácias mais jovens. As hemácias mais jovens, elas são maiores. Então, é por isso que o VCM ele pode dar alto. As hemácias macrocíticas são as hemácias jovens. Aí, isso aí já acende uma luzinha na cabeça de vocês a respeito de quê? Opa, a medula óssea está respondendo. Opa, tem alguma coisa matando as minhas hemácias. Entendeu? Se o VCM ele dá baixo, eu estou falando de quê? Como é o tamanho das hemácias? Mas são menores, né? Pequenos, que são as microcíticas que chamam. Isso, exatamente. Eu tenho hemácias Ainda microcíticas. tá. Eu tenho hemácias microcíticas. Vocês estão vendo um slide bem direitinho, né? Tá no 7. No 7. Aqui. Era. Pronto, tá vendo direitinho agora? Agora tá certo. Pronto. Se eu tenho um VCM baixo, eu tenho hemácias menores. Eu tenho hemácias chamadas microcíticas. E qual é a possível causa? Eu tenho pouco ferro. Eu tenho uma hemácia pequena. E aí, lembrando que eu tenho uma hemácia pequena, eu tenho uma pouca quantidade de hemoglobina. E se eu tenho pouca quantidade de hemoglobina, eu tenho uma hemácia hipocrômica também. Vocês entendem isso? Então, isso aí a gente pode ligar com a anemia, tá? E as anemias, gente, a gente tem que classificar elas em regenerativas ou arregenerativas. Tudo na biologia que tem um A antes quer dizer não, é negação, tá? Então, quando eu digo arregenerativa, quer dizer que eu não tenho mais resposta da medula óssea. Quando ela é regenerativa, quer dizer que a medula óssea ainda está tentando produzir células novas, tá? Ainda está respondendo.
Então, aqui no VCM, quando eu tenho hemácias macrocíticas, quer dizer que a minha medula está respondendo. Quando eu tenho hemácias microcíticas, quer dizer que eu tenho uma anemia hipocrômica de hemácias microcíticas, certo? E aqui outra colinha para vocês. O valor do VCM tem que estar concordando com o valor do hematócrito. Vocês sabem me dizer por quê? A gente acabou de ver o hematócrito. O hematócrito é o quê? É a parte sólida do sangue. Se ela é a parte sólida do sangue e o VCM me diz o tamanho, se eu tiver células macrocísticas, elas são mais pesadas. E aí eu tenho mais o quê? Mais hematócrito. Então, eles dois sempre têm que estar conversando um com o outro. Se eu tenho um hematócrito alto, o VCM vai estar alto. Se eu tenho um VCM baixo, o hematócrito vai estar baixo também. Vocês estão entendendo até aqui? Eu estou indo rápido demais. Estamos entendendo. Show. Tá ótimo. Tem alguém pedindo para entrar? Eu aceitei. Agora a gente vai falar do CHCM, ou a concentração de hemoglobina celular média. É uma média de concentração de hemoglobina dentro da célula, certo? Aquela hemoglobina que a gente viu, ela é total, aquela lá de cima. Ela pode ser tanto do plasma, como eu tinha falado para vocês, como da célula. Mas o CHCM não, ele vai me dar de célula. É a concentração de hemoglobina que tem dentro da célula. E é uma média, tá? Ó, ela é uma média da concentração de hemoglobina que tem em cada hemácia. E ela vai me dizer o quê? Se eu tenho uma anemia hipocrômica. Aí tudo vai conversando, Aí, né? Oi, desculpa. Acho que toda hora que tu vai passar? liberar para alguém entrar, os slides não passam. Tá no VCM, agora tá no CHCM. Show. Tá. Pronto. Eu só tinha falado até aqui, anemia hipocrômica. Então, vocês estão vendo que os resultados do hemograma, um vai conversando com o outro. E aí, você vai juntando as peças e vai montando na sua cabeça e imaginando o que está acontecendo dentro do animal. Certo? Aí, a colinha aqui de cima, ó. O valor do CHCM tem que estar concordando com o valor da hemoglobina. Se ele não estiver concordando, eu posso pressupor que essa hemoglobina está onde? No plasma. E aí vai vir uma observação no hemograma lá embaixo. Plasma hemolizado, certo? Ó, as análises de parâmetros quantitativos. Então, o hemograma, na parte do eritrograma, ele vai me dar uma parte de quantidade mesmo. A quantidade de hemácias e a quantidade de hematócrito, eles vão sempre estar proporcional. Isso aqui é uma cola que eu botei para vocês. Eles vão sempre estar proporcional. E a hemoglobina, ela vai se dividir em dois ramos. Ó, deixa eu botar aqui para vocês verem. Deixa eu botar aqui o apontador. Vocês estão vendo aqui que tem um HCM. Esse HCM, o Glauco não botou num slide para vocês. Mas aqui significa, ó, hemoglobina corpuscular média. É o outro parâmetro que existe de hemoglobina, tá? Então, ó, a hemoglobina, ela vai ser dividida em duas. Eu posso tanto ter um resultado de hemoglobina corpuscular média, como uma concentração de hemoglobina corpuscular média.
Ambas as duas, ela vai me dizer que se eu tenho anemia hipocrômica, ó, aqui eu vejo se essa anemia hipocrômica se distribui de forma homogênea ou se é uma policromasia na média. Vocês sabem me dizer o que é uma policromasia? Cromo é cor e poli é de muito. São várias cores, né? Sei lá. Isso, se você pegar uma lâmina em que eu tenho uma amostra de sangue com policromasia, eu vou ver hemácias mais coradas e vou ter hemácias menos coradas. Tudo numa lâmina só. Então eu tenho uma variação de cor, vamos dizer assim. Eu tenho hemácias grandes, tenho hemácias pequenas, tenho hemácias mais vermelhas, tenho hemácias mais descoradas. Então eu tenho uma policromasia. Então a partir desses dois eu posso ver se essa hipocromia ela é em todas as células ou se ela é só em algumas, se esse animal tem policromasia, certo? Outra coisa muito importante que o eritrograma vai te dizer: contagem de reticulócitos. Aqui tem reticulócitos totais, aqui tem 0% nesse animal aqui que eu peguei, mas é muito importante os reticulócitos, porque o que é o reticulócitos? Alguém de vocês sabe? Reticulócito é uma hemácia jovem, não é não? Então, se eu tenho hemácias jovens, se aqui desce uma porcentagem alta, estava me dizendo o quê? Que a minha medula estava respondendo, não é verdade? Então, se nas hemácias tivesse dado baixo e os reticulócitos tivesse dado alto, o que eu posso dizer? Tá tendo anemia, mas a minha medula ainda está respondendo. Ainda dá para recuperar esse animal. Show. Mas se eu tenho uma anemia aqui em cima e eu não tenho mais nenhuma resposta de reticulócitos e nem de eritroblastos, vamos aproveitar, deixa que tem aqui. Eritroblastos é aquela célula que produz eritrócitos, certo? Se eu não tenho nenhuma dessas que são precursoras, que são jovens, quer me dizer o quê? Que a minha medula ela não está mais produzindo. Aqui em cima tá tudo baixo e a minha medula não está respondendo. Eu tenho um animal com um prognóstico bem péssimo. Vocês estão entendendo? Então é muito importante a gente ver se essa medula está respondendo. Porque a medula é muito importante no processo de tratamento desse animal para ver se ele vai se recuperar. Porque se eu tiver uma medula óssea que não responde mais, uma aplasia, como a gente chama, o prognóstico desse animal é péssimo, certo? Ó, reticulócitos totais. Então é uma hemácia que ainda possui vestígio de núcleo, é uma hemácia grande. Aí eu vou ter aqui a foto para vocês verem. Ó, aqui é um reticulócito. Ainda tem resquícios de núcleo nele, ó. Esse negocinho azul aqui é resquícios de núcleo. E elas são bem maiores do que uma hemácia normal. Uma hemácia adulta, vamos dizer assim. Ela é bem maior mesmo, tá? Porque é uma célula jovem que foi liberada na corrente sanguínea. E o que é que eu tenho que fazer? Vocês lembram que a máquina conta todas as células e ela faz uma separação. Ela vai me separar o quê? Todas as células que tem núcleo, ela vai imaginar que é leucócito. Toda célula que não tem núcleo, ela vai imaginar que é uma hemácia. As máquinas, elas funcionam desse jeito. Aquelas máquinas que fazem a contagem. Então, sabendo que reticulócito é uma hemácia e sabendo que reticulócito ainda tem vestígios de núcleo, a máquina vai contar isso aqui como se fosse um leucócito, certo? E aí o que é que o patologista vai fazer?
ele vai fazer um cálculo, ele vai fazer uma correção. Ele vai contar esses reticulócitos, ele vai fazer uma lâmina, vai contar, vai fazer uma multiplicação, um cálculo, vai ter esse resultado de reticulócitos e vai dar baixa nos leucócitos que a minha máquina contou. Porque nem tudo que ela contou era leucócitos. Vocês estão entendendo? Então é muito importante a parte do patologista. Porque se for passar só na máquina, ela vai ler isso daqui como se fosse um leucócito, porque ainda tem núcleo, certo? E aqui é o que eu já tinha dito, significa o quê? Que a medula óssea está trabalhando. Existe uma anemia, Aí, mas ainda é regenerativa. Oi, tu passou o slide porque tá no tá no CHCM ainda, o slide. tá vendo agora? Essa parte que tu tava mostrando a imagem não apareceu. Pronto, eu tava A aqui. hemácias com núcleo. Tá aqui. Pois é. Esse aqui é o reticulócito, certo? Aí fica mais fácil vocês entenderem. Vendo a célula assim, fica mais fácil vocês entenderem. A máquina, ela vai ler isso aqui como se fosse um leucócito, porque ainda tem núcleo, tá vendo? Só que isso aqui não é um leucócito. Sim. Isso aqui é uma hemácia jovem. Então o patologista ele vai ter que fazer a contagem manual mesmo, vai fazer um cálculo e aí ele vai fazer a correção da quantidade de leucócitos que a máquina deu, certo? E os reticulócitos eles vão me dizer o quê? Que a minha medula está trabalhando. Eu tenho uma anemia, mas eu tenho uma anemia regenerativa, tá? Quando ele dá 0 assim no hemograma, geralmente o animal não tem anemia, ó. Esse daqui que eu estou mostrando para vocês. As hemácias 7,44, 49, está dentro do padrão. Deu até mais o valor relativo. A hemoglobina também está dentro. Então esse hemograma aqui, ele está de um animal saudável. Então não preciso de reticulócitos na minha corrente sanguínea. Agora se eu tivesse uma anemia acentuada aqui, os valores estivessem baixos e não desse reticulócitos, tinha alguma coisa errada na minha medula. Porque quando dá baixa de hemácia, dá baixa de hemoglobina, essas coisas tudo aqui, a função da medula óssea é responder, é produzir mais. Então, o reticulócitos tem que ter uma quantidade aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês um caso de um animalzinho mais na frente, de que ele não tinha mais resposta. E aí a gente passa para a morfologia eritrocitária. Passou o slide? A morfologia das hemácias, ela vai me dizer muita coisa, tá? Isso aqui vem no hemograma. Passou? Passou não. Tá na contagem do reticulócito. Pronto, deixa eu passar aqui. Deu certo agora? Agora. Uhum. Pronto. Isso aqui vem no hemograma, mas não é na lâmina. A lâmina quem vai ver é patologista. Isso aqui vem na lâmina como uma observação lá embaixo, certo? Vem dizendo, observação, hemácias em rouleau eritrocitário, hemácias em formato de alvo, hemácias microcíticas, hemácias macrocíticas. Então, essas formas das hemácias, a morfologia dela, também vai me dizer muita coisa. Por exemplo, aqui no rouleau eritrocitário, que é quando as hemácias ficam em fileira. Vocês estão vendo a lâmina? A hemácia fica fileirada. Isso aqui é quando a minha proteína plasmática total, ela tá alta. Quando ela tá maior que 10, geralmente as hemácias se comportam desse jeito. Então vai ter lá no seu hemograma, observação, hemácias em rouleau eritrocitário. E aí você já vai saber. Opa, as proteínas plasmáticas estão altas. Ó, proteína está aumentada.
o hematócrito está muito alto. Desidratação. É outra forma de... É outra causa, na verdade, das hemácias se comportarem desse jeito. É quando o animal está em desidratação. E aí o hematócrito dá alto, como eu já tinha falado para vocês. Que o hematócrito é a parte sólida do sangue. Se eu tenho pouca água, eu tenho pouco plasma. Se eu tenho pouco plasma, eu tenho mais hematócrito, tá? Não é porque eu tenho mais em quantidade, mas é porque a máquina contou que ele tinha mais porcentagem de hematócrito porque ele tinha pouco plasma. Outra coisa muito importante, ó. A hipocromia eritrocitária. Ela vista na lâmina, agora para vocês verem como é que fica as hemácias hipocrômicas. Como é que fica as hemácias com pouca hemoglobina. Ó, ela fica com esse formatozinho de alvo. Vocês estão vendo? Deixa eu botar o apontador. Vocês estão vendo o apontador? Olha aqui essa seta. Essa hemácia aqui, ela tá em formato de alvo, que as pessoas falam, né? Os patologistas dizem que tá em formato de alvo. Não tá aparecendo não, tá? Pelo menos pra mim. Não vai aparecer. Deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo agora? Apareceu? Mudou o slide, mas você não tá apontando ainda não, né? Não. Pronto, vou apontar agora. Essa hemácia aqui, vocês estão vendo essa hemácia aqui? Ó, eu tô apontando agora. Ela tá em formato de alvo. É uma hemácia hipocrômica. Eu tenho pouca hemoglobina Tá aqui. setinha? Tá Isso. sendo apontado pela seta? É. Ok. Eu tenho pouca hemoglobina. Se eu tenho pouca hemoglobina, ela não está muito corada. Ela está hipocrômica. Aí fica com esse halo esbranquiçado aqui, ó, vocês estão vendo? E fica com essa manchinha aqui no meio. Aí ela me dá esse aspecto de alvo, tá? Essa é uma hemácia hipocrômica, vista na lâmina. E as hemácias também têm as formas aberrantes, né? Existem vários tipos de formas aberrantes. Eita. Ah, não. Ah, não, é porque o Meet vai já desligar. Vou terminar logo aqui. Ó, vocês estão vendo aqui o slide? Sim. Pronto. Quando o Meet terminar, a gente começa outra. Eu começo outra chamada. As hemácias, elas também podem vir em várias formas mesmo. Lá no slide do Glauco, ele colocou lá, né, poiquilocitose. São vários tipos de formas que as hemácias podem apresentar dependendo do problema delas, tá? Aí aqui eu botei para vocês os esquizócitos, que é essas hemácias chamadas esquisitas mesmo, esse formato esquisito. Essas hemácias aqui, elas não têm condição nenhuma de carregar oxigênio, tá? Elas não vão fazer o papel delas, que é levar oxigênio para os tecidos. Os condócitos também, que é aquelas hemácias que eu acabei de mostrar para vocês em formato de alvo, elas são hipocrômicas. E existem vários outros tipos, tá? E tem também as inclusões eritrocitárias. Não sei se vocês já viram a cara da babésia, mas a babésia é desse jeito. A babésia, ela é um plasmódio e ela vai parasitar as hemácias. Ela destrói mesmo as hemácias e o animal tem uma anemia muito grande, tá? Ó, ela entra na hemácia, aí vai se multiplicando até romper essa hemácia. Quando rompe, ela vai para outra e vai se multiplicando e vai rompendo as hemácias e vai destruindo. Então essa é a famosa babésia. E aqui é o corpúsculo de Rolo-Joly, que é um resquício do núcleo que não desapareceu. Um resquício de núcleo da hemácia, que não desapareceu. Era para ter desaparecido, mas não desapareceu, tá? E aqui eu tenho vários hemogramas para a gente exercitar.
O Meet, ele vai já desligar porque vai dar 1 hora de transmissão já. Aí eu vou só trocar a chamada, tá bom? E aí a gente começa a ver esses hemogramas aqui. Deixa eu só trocar a chamada. Eu vou tirar essa chamada e vou criar outra, tá bom? Que vai já desligar. Eu vou mandar lá no grupo.